Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 14 de outubro. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, reajusta a decisão e exclui álcool anidro e biodiesel da regra para a nova base de cálculo do ICMS. Ele considerou a particularidade desses insumos que não são vendidos diretamente ao consumidor final. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. O Supremo começa a julgar a exigência municipal de substituição de sacolas plásticas tradicionais por material biodegradável. Em sessão virtual, ministros do STF analisam validade de lei paranaense que obriga a reserva de assentos especiais para obesos no transporte coletivo e espaços culturais. E ainda, a participação do Judiciário no Outubro Rosa, a campanha de conscientização sobre o câncer de mama. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, excluiu o álcool anidro e o biodiesel da regra para a nova base de cálculo do ICMS. O ministro atendeu um pedido de procuradores gerais e secretários estaduais de Fazenda. O ministro André Mendonça é relator em uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a aplicação da lei complementar que mudou as regras para a cobrança do imposto estadual sobre os combustíveis. Segundo decisão nessa ação, a base de cálculo do ICMS será definida pela média móvel dos preços praticados ao consumidor final nos 60 meses anteriores. Os procuradores gerais e secretários de Fazenda dos estados apresentaram petição com o argumento de que o álcool anidro e o biodiesel não são comercializados, mas misturados à gasolina e ao diesel. O ministro concordou que, como os dois insumos não são vendidos diretamente ao consumidor final, é inviável calcular a média móvel dos preços. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar a exigência municipal de substituição de sacolas plásticas tradicionais por material biodegradável. Há anos se sabe que as sacolas plásticas prejudicam o meio ambiente e, por isso, foram editadas diversas leis estaduais e municipais para frear o consumo. Uma dessas normas é do município de Marília, em São Paulo, e estabelece a obrigatoriedade de substituição de sacolas plásticas por material biodegradável no comércio da cidade. Essa lei acabou sendo questionada na Justiça. O TJ de São Paulo a considerou inconstitucional porque a norma veio de um projeto de lei de autoria de um vereador, quando deveria ter sido iniciada pelo prefeito. Pela decisão, caberia apenas ao município de Marília a regulamentação de uma legislação estadual e não criar leis distintas. A discussão, então, veio parar no Supremo por meio de um recurso proposto pelo Ministério Público de São Paulo. O plenário começou a julgar esse recurso, que tem repercussão geral reconhecida. Nas sustentações orais, o subprocurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo afirmou que o município tem competência administrativa e legislativa para promover a defesa do meio ambiente e zelar pela saúde dos indivíduos. Na legislação de Marília, uma visível intenção da redução dos custos que o uso de sacolas e sacos plásticos implicam na gestão de resíduos sólidos. Todos nós sabemos os efeitos da decomposição desses materiais que são utilizados, inclusive, para outros fins diuturnamente. Há, portanto, aqui a perfeita adequação à ideia do desenvolvimento sustentável com razoabilidade. A lei é adequada ao fim que se destina e denoto, em especial, que ela aponta a solução menos onerosa para o equilíbrio desses interesses em conflito. Já para o advogado do Sindicato das Indústrias de Material Plástico de São Paulo, a lei de Marília viola a competência da União para tratar do tema. A federação possui legislação ampla sobre a matéria
que tutela a proteção do meio ambiente através da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E ali não existe espaço para a concorrência de outros entes federativos, pois trata como um todo do manejo de resíduos e a própria destinação. A política nacional, ela não singulariza nenhum item, trata os resíduos como gênero e não como espécie, como quer a lei que aqui se debate. A lei, já no seu nascedor, incorre em vícios insanáveis. Primeiro porque a solução que a lei quer impor à municipalidade é inconclusa. Sacos de lixo e sacolas ecológicas. Aí entram soluções que outras leis, também de forma míope, têm dado. A vice-procuradora-geral, Lindora Araújo, se manifestou pelo acolhimento do recurso. Porque o interesse é mundial e isso já é estudado, já comprovado. Não precisa visitar os outros países para saber que todo mundo usa sacola biodegradável, não se utiliza mais e não precisa nem visitar os países, até os próprios filmes mostram que ninguém utiliza mais sacola plástica. Depois das sustentações orais, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima sessão. Já no plenário virtual da Corte, os ministros passaram a analisar 2 ações contra uma lei do Paraná que tornou obrigatória a reserva de assentos especiais para pessoas obesas no transporte coletivo e espaços culturais. Numa das ações, a CNT, Confederação Nacional dos Transportes, alega que houve desrespeito ao princípio da razoabilidade, porque o percentual fixado de assentos às pessoas obesas foi excessivo e a Assembleia Legislativa Paranaense teria invadido competência da União para legislar sobre transporte e trânsito. Entre os principais pontos da lei, as salas de projeções, teatros e os espaços culturais no estado do Paraná, que utilizam assentos para a plateia, deverão reservar 3% desses lugares para utilização por pessoas obesas. As empresas concessionárias de transporte coletivo municipal e intermunicipal com sede no estado do Paraná deverão reservar, no mínimo, 2 lugares em cada veículo, para atendimento do disposto nesta lei. Os lugares reservados, de que tratam os artigos, consistirão em assentos especiais, de forma a garantir o conforto físico compatível para as pessoas objeto desta lei. O governador do Paraná sustenta que a lei estabelece medidas excessivas e onerosas, em desrespeito ao princípio da razoabilidade da Constituição Federal. Afirma que o prazo imposto para o cumprimento das exigências seria curto demais. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná argumentou que as regras respeitam a Constituição, com o objetivo de promoção da igualdade, da garantia de locomoção, acomodação e dignidade das pessoas com obesidade mórbida, que no Paraná correspondem a mais de 10% da população. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestaram contra as ações. O mesmo entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso no Supremo. O ministro votou pela improcedência das ações, apontou que as normas são constitucionais. Os demais ministros têm até o dia 21 para concluir o julgamento, no plenário virtual. Nesta mesma sessão virtual, está em julgamento uma ação que questiona se a União deve ser a única a receber bens e dinheiro provenientes dos chamados crimes de colarinho branco praticados no Distrito Federal. O governo do Distrito Federal entrou com uma ação no Supremo contra uma regra incluída na Lei de Lavagem de Dinheiro em 2021. De acordo com o texto nos processos da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal, o destino dos bens e valores de crimes de colarinho branco será sempre a União. O governador Ibanez Rocha alegou que a Justiça do DF, apesar de ser mantida pela União, tem as mesmas atribuições da Justiça Estadual e, por isso, deveria ter o mesmo tratamento na política pública de segurança. Até o momento, o único a votar no plenário virtual do STF foi o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Ele negou o pedido do governador para invalidar trechos da Lei de Lavagem de Dinheiro. O ministro escreveu: as despesas com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e órgãos de segurança do Distrito Federal são de responsabilidade da União, não do Distrito Federal. O modelo constitucional estabelecido reservou à União o ônus com tais dispêndios. Alexandre de Moraes afirmou que a Lei de Lavagem de Dinheiro não incorreu em ofensa ao regime federativo, ou mesmo perpetrou um tratamento injustificado. Os outros ministros da Corte têm até o próximo dia 21 para votar. A seguir, tudo pronto para a audiência pública que vai discutir a obrigatoriedade de chamamento público para a abertura de novos cursos de medicina. Voltamos em instantes.
todo mundo tem muitas dúvidas em relação à utilização das urnas eletrônicas, em relação à sua confiabilidade, lisura e imparcialidade nas eleições. É importante que se saiba de antemão que o eleitor hoje ele pode procurar o TSE e perguntar sobre essa segurança digital da urna eletrônica e ser esclarecido disso, assim como os outros órgãos são, a OAB, o Ministério Público e os partidos e coligações que volta e meia pedem esses testes, que esses testes sejam realizados de maneira pública. Por determinação da Justiça, a Polícia Federal prendeu hoje 2 irmãos suspeitos de desviar recursos de municípios do Maranhão e do Piauí. Segundo as investigações, eles inseriam dados falsos em planilhas do Sistema Único de Saúde, tudo para inflar a quantidade de procedimentos médicos e aumentar o repasse de recursos da União para as cidades pequenas dos 2 estados. Apenas 2 irmãos, a Justiça bloqueou 57 milhões de reais, mas o Ministério Público Federal acredita que os desvios podem ter chegado a 78 milhões. Ainda de acordo com as investigações, os recursos desviados fariam parte dos repasses das emendas de relator, o chamado orçamento secreto. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados judiciais, que incluem busca e apreensão contra 8 pessoas e 4 empresas. A Polícia Federal, em conjunto com as autoridades policiais dos Emirados Árabes, conseguiu localizar e prender em Abu Dhabi o empresário Thiago Brenan, foragido da Justiça do Estado de São Paulo. O empresário vai aguardar nos Emirados Árabes os trâmites relativos ao processo de extradição. Thiago Brenan foi denunciado por várias mulheres. Em um vídeo, ele aparece agredindo uma modelo numa academia de São Paulo. Brenan é acusado de lesão corporal, tentativa de feminicídio e corrupção de menores. Ele teve a prisão preventiva decretada no dia 27 de setembro pela Justiça de São Paulo e o nome incluído na lista de procurados da Interpol. O empresário viajou para fora do país e não se apresentou no prazo determinado pela Justiça. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou a programação da audiência pública que vai discutir a exigência do chamamento público para abertura de novos cursos de medicina. O encontro vai ser realizado no dia 17 de outubro, próxima segunda-feira. A exigência do chamamento público para a criação de novos cursos foi estabelecida por uma lei de 2013. A Associação Nacional de Universidades Particulares entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra decisões judiciais que afastaram a norma que obriga o Ministério da Educação a analisar a criação de vagas em cursos de medicina por instituições privadas. A associação pede também que sejam suspensos 180 processos sobre o tema que tramitam na Justiça. Para a audiência pública que vai discutir o assunto, foram selecionadas 34 entidades da sociedade civil nas áreas de educação e saúde, universidades, autoridades dos poderes executivo e legislativo e estudantes de medicina. Segundo o ministro Gilmar Mendes, a escolha dos participantes se baseou nos critérios de representatividade, especialização técnica, diversidade de gênero e garantia de pluralidade de opiniões. O gabinete do ministro recebeu mais de 80 inscrições e, diante da alta demanda, foi feita uma seleção com base na diversidade para evitar a repetição de pontos de vista durante a exposição. O encontro vai ocorrer na próxima segunda-feira, de 9h30 da manhã às 8 da noite, na sede do STF em Brasília. Toda a programação vai contar com transmissão ao vivo pela TV e pela Rádio Justiça. E na próxima segunda-feira termina o prazo de inscrição para quem pretende participar da audiência pública sobre população de rua. O tema é objeto de uma ação movida pelos partidos Rede Sustentabilidade e PSOL, além do movimento dos trabalhadores sem teto. Segundo os autores, há um estado de coisas inconstitucional em relação a esse grupo. Ao convocar a audiência pública, o ministro Alexandre de Moraes destacou que, para enfrentar a questão social, é preciso adotar expedientes normativos e políticas públicas que demandam conhecimento técnico multifacetário,
Por isso, serão ouvidas autoridades e representantes da sociedade que possam contribuir com esclarecimentos técnicos e jurídicos. A data provável da audiência é 21 de novembro. Os interessados em participar devem enviar um e-mail para esse endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Outras informações você encontra no site do STF. Agora, um caso curioso. Uma universitária só conseguiu direito ao diploma de graduação depois que provou na justiça ter sido prejudicada pela instituição de ensino que se equivocou no lançamento de notas da estudante. De acordo com o processo, a União Educacional Cândido Rondon, em Mato Grosso, negou a emissão do diploma, alegando que a aluna foi reprovada na disciplina Auditoria, cursada no 7º período de Ciências Contábeis. O problema é que a estudante acreditava ter sido aprovada, porque a universidade lançou a nota 7,4 no portal do aluno e só comunicou a reprovação quando ela fez o requerimento do diploma. Para a relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, o equívoco gerou a legítima expectativa de aprovação na aluna, que não pode ser prejudicada pelo erro da instituição. Por isso, além de determinar a emissão do diploma, a magistrada definiu o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000 à estudante, pela demora injustificada na expedição do documento. A 5ª turma do TRF1 seguiu esse entendimento. No próximo bloco, a gente fala sobre a participação do Judiciário na campanha Outubro Rosa de conscientização sobre o câncer de mama. Voltamos já. A Justiça Eleitoral trabalha com muito afinco e tem um quadro de funcionários que é o que garante a eleição. Não são os juízes, os que passam temporários, que passam por lá em todas as esferas. São os funcionários da Justiça Eleitoral que, com amor e muita dedicação, exercem as suas funções e garantem um pleito seguro, honesto, correto e, principalmente, rapidamente apurado. Desde a década de 90 é comemorado o Outubro Rosa. O movimento busca chamar a atenção de todas as mulheres para a prevenção e diagnóstico precoce da doença, que este ano deve chegar a 66 mil novos casos. No Brasil, o câncer de mama é um dos mais comuns, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Também é o que mais causa morte entre as mulheres. Para este ano, o INCA estima a ocorrência de 66 mil novos casos. O sintoma mais comum é o nódulo no seio, que pode ser acompanhado ou não de dor. Ele está presente em mais de 90% dos casos da doença. Para o diagnóstico, é importante consultar um profissional de saúde. Quanto antes descobrir a doença, maiores são as chances de cura. Quando você tem um diagnóstico bem precoce, você muitas vezes faz uma cirurgia e pronto. Ou uma cirurgia e algumas sessões de radioterapia e acabou. Nós hoje gastamos bilhões de reais com o tratamento do câncer avançado. Nós vamos, inclusive, ajudar o governo a ter uma maior economia, para que isso se reverta para empregar nas campanhas preventivas. Este mês é dedicado à conscientização sobre a doença. O Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990, quando o símbolo da prevenção à doença, o laço cor-de-rosa, foi lançado. O movimento busca divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença. Em Brasília, os principais monumentos da capital do país ficam com as luzes da mesma cor para chamar a atenção sobre o assunto. Mas quem luta contra a doença enfrenta também as dificuldades de custear o tratamento. A Constituição Federal assegura a saúde como direito fundamental e, para garantir isso, uma série de benefícios são liberados para quem tem câncer, como o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o Auxílio Saúde. O auxílio é no valor de um salário mínimo e, graças a esse recurso, Kátia Regina, que teve câncer de mama em 2016, conseguiu custear os remédios e as consultas durante o tratamento. Esse auxílio me ajuda muito, né? Porque não é sempre que a gente tem disponível para poder estar fazendo os exames, comprando remédio, alimentação.
porque não é todo tipo de alimentação que quem faz o tratamento de câncer pode estar comendo, né? Quem tem câncer também pode antecipar seguro de vida, fica isento de alguns impostos, como IPVA, e tem direito ao saque do PIS/PASEP. Para isso é preciso apresentar laudos recentes, a relação dos medicamentos e declaração do INSS. Existe um benefício agora que atinge os planos de saúde, que é o paciente ser recebido no plano de saúde, mesmo que ele declare ser portador de doença cancerígena. Então, se é no diagnóstico, então ele tem que fazer uma declaração pessoal de saúde e apresentar os documentos que comprovem que ele já tem esse pré-diagnóstico de câncer. Se já é num caso mais evoluído e ele precisa acessar os benefícios, para cada benefício tem um protocolo. O Tribunal de Justiça Gaúcho promoveu uma palestra sobre violência psicológica com transmissão para detentas de casas prisionais femininas de todo o estado. O objetivo foi conscientizar sobre a independência emocional da mulher no enfrentamento desse tipo de agressão. Cerca de 80 mulheres em 16 casas prisionais acompanharam a palestra ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça pelo YouTube. Foi muito bom, deu para tirar de proveito muitas coisas, dá para passar para as meninas, foi muito interativo, é uma lição para a vida, para mim serviu de exemplo, porque eu já passei por isso, então serviu bastante. Foi uma palestra muito boa, muito interativa, e eu acho que é uma coisa que é para a vida e que eu vou passar para frente para as meninas a visão que eu tive hoje. Foi muito produtivo. Acontece bastante reunião assim. A de hoje foi diferente, né? Tratando sobre esse assunto da violência psicológica da mulher. Eu vou repassar para elas o que eu aprendi aqui, a importância de ter o cuidado com as demais mulheres, cuidar uma das outras, aqui dentro também, e auxiliar elas que é um abuso, acontecer esse tipo de coisas com elas é errado, a gente tem que denunciar, tem que procurar uma ajuda. A equipe da Unidade Básica de Saúde da instituição e 10 detentas que fazem parte do projeto Promotoras de Saúde assistiram o evento. Para a diretora da penitenciária, essa iniciativa do TJRS foi importante. Para nós é uma grande alegria poder proporcionar às apenadas esse momento de reflexão, né? A gente sabe que as mulheres privadas de liberdade, elas têm um histórico de vulnerabilidade social em que todo fortalecimento ele é necessário para que elas possam sair da penitenciária quando concluírem o cumprimento da sua pena e recomeçar a vida com dignidade. Então, quando a gente fala de independência emocional, quando a gente fala sobre violência psicológica, a gente empodera mulheres para que elas possam recomeçar suas vidas e saber dos seus direitos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso lançou o prêmio Glauciane Chaves de Mello, que irá homenagear iniciativas que contribuam para o combate à violência doméstica no estado. As inscrições vão até o dia 31 de outubro. O prêmio homenageia a memória da magistrada assassinada em 2015 dentro do Fórum da Comarca de Alto Taquari pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento. Ao todo, 9 categorias compõem o prêmio. Entre elas, comarcas, magistrados e magistradas, servidores e servidoras, instituições públicas, empresas privadas e imprensa. As solenidades de entrega da premiação serão realizadas sempre no mês de março, em que celebra o Dia Internacional da Mulher. Mas este ano, excepcionalmente, ocorrerá em 7 de dezembro, véspera do Dia da Justiça. Então fique atento que o edital será publicado em breve com mais informações. A criação do prêmio foi sugerida pela presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e aprovada por unanimidade pelo Pleno no último dia 22 de setembro. A desembargadora Maria Helena Povos tomou como referência o prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral, cujo nome reverencia a memória da magistrada carioca, vítima de feminicídio em dezembro de 2020. Premiação que recentemente conferiu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso o primeiro lugar com o botão do pânico virtual SOS Mulher MT, ferramenta desenvolvida em parceria com a Polícia Civil. Desde que foi lançada, já salvou a vida de 350 vítimas de violência doméstica em todo o estado. Queremos ressaltar que nós gostaríamos de ser bastante criteriosos
na concessão dessa honraria. Entendemos de fundamental importância e entendemos também que o nome escolhido é um nome que faz jus à homenagem a essa magistrada. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite, um excelente fim de semana para você.